saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria deixar um texto aqui da Palavra de Deus. Infelizmente, nessa pandemia, a gente não pode estar na igreja para rever os irmãos. Estamos com muita saudade, desejando a todos que Deus continue abençoando, protegendo. Mas um texto de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33, quando diz assim, Mateus 14, 22 a 33, logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Meus amados, esse texto bastante conhecido da Palavra de Deus, que nos fala de Pedro, quando vê Jesus, e Pedro demonstra uma grande fé de que poderia, como Jesus, andar por sobre as águas, se Jesus assim o mandasse, o fizesse, como fez. E logo Pedro ia naufragar ali, não é? E nós vemos aqui que temos como tema atitudes tomadas diante das crises, diante dos problemas, crise, problema, dificuldades, que é a mesma palavra, mas quais as atitudes que devemos tomar diante das dificuldades que se nos apresentam? A primeira coisa que nós queremos ver nesta noite, nesses breves ciclos, é que devemos reconhecer que estamos diante de um problema. E não podemos dizer, como muitas pessoas ou igrejas dizem: "Você não tem problemas." Precisamos reconhecer esses problemas. Neemias teve problemas ao ver a cidade de Jerusalém queimada a fogo, e ele foi ao rei, pediu ajuda e conseguiu levantar os muros de Jerusalém. Nós não precisamos dizer a Deus que temos um grande problema, mas precisamos dizer aos problemas que temos um grande Deus. E isso vai fazer toda a diferença nesse momento de dificuldade que se nos apresentarem. Então, nós precisamos reconhecer que temos problemas, temos dificuldades, se estamos enfermos, ou se estamos passando por um problema financeiro difícil. Primeiramente, precisamos reconhecer que estamos diante de um problema. E precisamos, como Pedro fez aqui, viu que estava se afogando, porque olhou ao seu derredor, tirando os olhos de Jesus, ele clamou pedindo socorro, e Jesus o socorreu. Então nós precisamos reconhecer que estamos diante de problemas, existem problemas, somos seres humanos, falhos, pecadores, não estamos isentos dos demais. Segunda coisa é que, quando os problemas vêm, as crises vêm, as dificuldades vêm, precisamos clamar e orar. Josafá fez isso quando um exército inimigo, uma grande quantidade de homens, milhares e milhares, como a areia do mar, ele viu que não podia dar solução àquele problema porque o seu exército era pequeno, mas ele clamou a Deus, convocou o povo a jejuar, a orar, chamou o profeta. Ele foi buscar a Deus no templo. Deus ouviu a sua oração e disse: "Olha, essa batalha, essa luta que você tem que lutar agora não é sua, mas esta luta, essa peleja é de Deus." E Deus deu uma grande vitória ao rei Josafá, porque ele de fato buscou a Deus, confiou em Deus, orou a Deus, pediu o socorro de Deus, como diz o Salmo 121, "Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" E prontamente o mesmo salmista, e como fez Josafá, pôde crer e dizer: "O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra."
Nós temos também o grande exemplo de Moisés, que quando estava diante do Mar Vermelho e atrás estavam os cavaleiros de Faraó, o que é que Moisés faz? Ele clama ao Senhor e o Senhor ouve. É como tem um dos salmos que diz: o Senhor ouve o meu clamor. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e o meu clamor. Então nós precisamos continuar sempre crendo que Deus é aquele que está pronto a sempre nos socorrer nos momentos difíceis da nossa vida. Sejam de crise, dificuldades, sejam de problemas. O Senhor sempre está a ouvir a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor, quando confiamos nele, como fez Pedro aqui, pedindo socorro de Jesus. Terceira coisa, o momento de crise, de dificuldades, é um momento de oportunidades de colocar a fé em prática. Sem dificuldades, sem problemas, como vamos colocar a nossa fé em prática? Muitas vezes Deus permite para que nós coloquemos a nossa fé em prática, até para provarmos de que tamanho é a nossa fé. Com relação aqui a Pedro, Jesus disse: homem de pequena fé. Então, nesses momentos difíceis de uma pessoa da nossa família, quando está enferma, ou quando estamos diante de um desemprego, ou quando estamos diante de qualquer dificuldade, esse é o momento de provarmos a nossa fé. Como diz um corinho antigo, né? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de poder crescer um pouco mais. Então, é nesses momentos difíceis, de dificuldades, onde nós vemos os verdadeiros amigos, mas é também onde nós vemos Deus agindo de forma milagrosa, de forma a mostrar que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele se preocupa conosco, que Ele está interessado em nos socorrer, em dar solução aos nossos problemas. Então, que aproveitemos essas oportunidades, não é? De colocarmos a nossa fé em prática nesse momento de tristeza, de angústia, de dificuldade, de crises, e que façamos como Pedro, não é? E como muitos servos de Deus na Bíblia, que nos momentos de dificuldade buscaram o Senhor. Então, essas três coisas são importantes nesse momento de crise. E o tema, atitudes tomadas diante das crises, primeiro é reconhecer que estamos diante de um problema, diante de uma crise, diante de uma dificuldade. O segundo é clamar e orar ao Senhor, pedindo por Ele socorro. E o terceiro é o momento e a oportunidade de colocarmos a nossa fé em prática. Que nós possamos, como Davi, crer no impossível. O problema é grande, a dificuldade é grande, é intransponível aos nossos olhos. Vamos, como Davi, crer que o Senhor nos dará a vitória. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a cada irmão que está a ouvir este vídeo.